eu sou o Henrique e você está no canal Arte Viral. Esse é um canal sobre arte, desenvolvimento humano e hoje nós vamos falar sobre a mitologia japonesa. Mas antes é muito importante que você se inscreva no canal e compartilhe para que outras pessoas também possam ter acesso a esse mesmo material. E se você se interessa pelos limites entre a arte, o visível e o invisível, esse vídeo é para você. Há mais de 100 mil anos atrás, tribos nômades ainus, advindas do Tibete, atravessaram a Mongólia e as imensas calotas de gelo que cobriam parte do Oceano Pacífico. Essas tribos ocuparam o norte de um arquipélago formado por aproximadamente 7 mil ilhas, situado no extremo oriente do planeta e que ficou conhecido como Japão, ou a Terra do Sol Nascente. Essa região, localizada no encontro das diversas placas tectônicas da Eurásia, sendo por isso sujeita a instabilidades como terremotos, tsunamis e vulcões, era coberta por densas florestas e por montes com seus topos escondidos pelas camadas de neve. Por muitos séculos, essas tribos viveram isoladas do restante do mundo, porém, há cerca de 12 mil anos atrás, com o fim da última era das glaciações, surgiu do degelo o que conhecemos hoje em dia como o Mar do Japão. Dessa maneira, povos que advinham do sul da Ásia atravessaram em pequenos barcos os 190 quilômetros que separavam esse arquipélago do continente e chegaram ao Japão, que possuía uma pequena população. Esses grupos, conhecidos como os Jomon, se miscigenaram com os Ainus e produziram a arte em cerâmica mais antiga que conhecemos. Eles cultuavam os elementos da natureza e praticavam uma série de costumes em comum, mas não existia qualquer traço de unificação dessas tribos inicialmente. Porém, por volta do ano 1000 a.C., uma terceira leva de imigrações chegou ao Japão. Esses grupos, que tiveram origem no lago de Baikal, os chamados Yayoi, trouxeram costumes das planícies do Yangtze, na China, e que transformariam definitivamente aquelas tribos seminômades. Além do domínio da metalurgia, da construção de espadas e outros objetos com o ferro, essas tribos praticavam a agricultura irrigada do arroz, o que em poucos séculos foi responsável por um aumento populacional nunca antes visto naquela região. Essas tribos se alimentavam basicamente de peixe cru, vegetais e arroz. Essas levas de imigrantes vindos da China aumentaram consideravelmente até o século 7 depois de Cristo, trazendo a cultura budista, o taoísmo e o confucionismo para as terras japonesas. Cada vez mais os monges budistas fortaleciam-se como classe, interferindo nas questões burocráticas do Estado japonês. Temerosos que a força dessas massas migratórias pudesse enfraquecer sua independência frente à China, a partir do século 7 depois de Cristo, foi instaurado oficialmente um conjunto de práticas filosóficas, mitológicas e de costumes essencialmente japonesa, na intenção de frear o avanço da cultura chinesa. Assim, foi criado o Shintoísmo. As crenças fundamentais adotadas pelo Shintoísmo advêm do período dos Jomon, isto é, de 10 mil anos atrás. Mais tarde, com a criação do Shintoísmo de Estado, a figura do imperador também se tornou sagrada e ele também foi considerado como um descendente direto dos espíritos primordiais. A origem da palavra Shintoísmo é derivada de duas outras palavras ou kanjis, de origem chinesa, que são Shin, que significa espírito, e Dao, que significa caminho. Assim, o Shintoísmo significa o caminho do espírito. O espírito presente em cada manifestação material é denominado kami. Eles estão em todas as coisas e são responsáveis por manter o equilíbrio entre o ser humano e a natureza, gerando harmonia entre os dois.
Essas energias sagradas do campo sutil estão no céu, na montanha, nas plantações e nas árvores. O panteão shintoísta se chama Yao Yorozu no Kami e diz respeito às 800 miríades, ou os 8 milhões de kami, ou espíritos existentes nessa mitologia. Para o shintoísmo, não existe separação do ser real do não real. Tudo no universo tem caráter divino, é interligado e interdependente. Assim, não só os seres vivos, mas todos os elementos visíveis e invisíveis da natureza devem coexistir em harmonia, pois teriam se originado na mesma fonte. Ele tem como prática honrar e celebrar a existência dos kami superiores, que estão em conexão com todos que realizarem os rituais de purificação, bem como com quem segue os 3 princípios básicos e pratica a tolerância universal. Os 3 princípios básicos do shintoísmo são o Musubi, o Makoto e o Tsunagari. Musubi indica a origem da criação, é uma força que está na origem de tudo e relaciona os humanos com os kami, o visível com o invisível, o ser com o não ser, sempre em harmonia. O Makoto é a postura de agradecimento profundo aos kami, realizado normalmente em locais sagrados junto à natureza. Já o Tsunagari é a condição de continuidade onde todos devem se doar uns para os outros para encontrar a felicidade de viver. A principal fonte mitológica do shintoísmo está nos rolos superiores do Kamitsumaki, que se encontram no Kojiki, escrito em 712, tido como o livro mais antigo do shintoísmo, e também no 2º capítulo do Nihon Shoki, que apresenta as crônicas escritas em 720, mas já com influências budistas. Segundo o Kojiki, no início só havia o caos. Não havia o tempo, não havia o espaço, não havia as polaridades de Yin e de Yo. Tudo estava junto numa massa disforme, numa grande esfera quente, derretendo e totalmente sem vida. Assim, com o esfriamento da lava e com a fumaça que se desprendia, surgiu Takamagahara, a planície dos céus elevados, e Futaminoa, ou as planícies das terras com canaviais. Em Futaminoa nasceu um primeiro ser vivo, uma pequena planta que cresceu e se transformou numa árvore, chamada de Kunitokotashi, ou a árvore que tomou consciência. Dessa árvore surgiu o Kami-yo, ou as primeiras 7 gerações de Kami superiores, que criaram tudo que ainda não existia no universo. Na 7ª geração surgiram os irmãos Izanami, que significa aquela que convida, e Izanagi, que significa aquele que convida. Os kami superiores chamaram os 2 irmãos e deram-lhes a missão de povoar a terra, que ainda era uma lama que se esfriava. Lá do alto de Takamagahara, os kami superiores presentearam Izanami e Izanagi com uma lança coberta de joias e poderes sagrados. Essa lança era denominada Amenu no Roko, ou a lança do céu. Lá do alto, eles tocam a terra e remexem a lama viscosa. Ao retirarem Amenu no Roko do líquido e levantarem a lança, pingou uma gota. Essa gota aumentou de tamanho e se transformou em Onoguroshima, ou a primeira ilha do arquipélago. Através de uma ponte sagrada, eles desceram a Onoguroshima, mas não sabiam ainda como povoariam a terra. Foi então que um casal de aves pousou bem ao lado deles. O casal de aves se acasalou numa dança de extrema beleza e de delicadeza. Assim, Izanami e Izanagi aprenderam o que era o amor e ficaram encantados com aquela percepção sagrada. Então eles decidiram construir um templo com 8 colunas e um grande pilar central. Neste templo, eles realizariam um ritual de casamento em que Izanami passaria por um lado do pilar e Izanagi passaria pelo outro. Eles atravessaram juntos o grande pilar central e, ao chegarem do outro lado, Izanami falou: "Mas que lindo cavalheiro!" E Izanagi respondeu: "Mas que linda donzela!"
Eles se abraçaram, se beijaram e tiveram um filho chamado de Hiruko, e que era um ser monstruoso. Izanami e Izanagi não conseguiam acreditar que aquela criatura era seu filho e não conseguiam criá-lo. Então eles o deixaram nas águas de Hoyashima para que fossem levados embora. Eles então tiveram um outro filho, chamado de Awashima, e que também foi deixado no mar. Inconsoláveis e sem entender o porquê de tamanho infortúnio, o casal decidiu ir ao encontro dos Kamis superiores para entender o que estava acontecendo. Os Kami explicaram que durante o ritual de casamento, eles haviam invertido a ordem das coisas, de modo que era Izanagi quem primeiro deveria ter cortejado Izanami, e não o contrário. Dessa maneira, Izanami e Izanagi repetiram a cerimônia, porém dessa vez foi Izanagi quem teve a iniciativa. Então, tendo realizado perfeitamente o ritual, eles dão origem a vários filhos. O primeiro foi Oyashima Kuni, ou a Terra das 8 Grandes Ilhas, e também deram origem aos 8 milhões de espíritos ou Kani existentes. Porém, o último filho que Izanami deu à luz foi Kagutsuchi, ou o Espírito do Fogo. Ao nascer, Kagutsuchi queimou Izanami gravemente, e isso resultou na morte de Izanami. Izanagi, com sua lança, cortou furioso Kagutsuchi em 8 pedaços, que fugiram para o submundo de Yomi, ou a Terra dos Mortos. Izanagi então partiu até a terra de Yomi, onde vivia Shinigami, o Senhor da Morte, para tentar salvar Izanami e trazê-la de volta. Ao descer ao Yomi, Izanagi escutou a voz de Izanami, que implorou para que ele não entrasse. Izanagi, desesperado por buscar seu grande amor, não se conteve e correu ao encontro de sua amada. Porém, ao encontrar o corpo de Izanami, Izanagi se deparou com um corpo mal cheiroso e já totalmente em putrefação, coberto de larvas que devoravam seus órgãos e sua pele. Ao se deparar com aquela cena terrível, Izanagi bateu em retirada e tentou encontrar a saída do Yomi. Izanami enviou os demônios do Yomi, bem como lançou seus 8 raios para impedir a fuga de Izanagi. Porém, Izanagi conseguiu deixar o Yomi e colocou uma enorme pedra em sua entrada, de modo que Izanami não conseguiu abrir. Bem ali, na porta fechada do Yomi, eles então se desligaram para sempre. Izanami ficou enfurecida com Izanagi por ele ter ido embora depois de ver o seu corpo e enviou uma maldição dizendo que todos os dias mataria 1000 pessoas nas terras que haviam criado. Da mesma maneira, Izanagi também respondeu, dizendo que todos os dias criaria 1500 povos novos. Izanagi deixou o Yomi com um terrível odor e foi se banhar num rio de águas puras. Ao limpar seus pés, surgiram os Unis e os Yokais, que são os demônios da mitologia shintoísta. De seu plexo surgiram os seres humanos e que povoariam a terra. Porém, foi ao lavar seu rosto que surgiram as 3 nobres crianças. Ao lavar seu olho esquerdo, nasceu Amaterasu, a Kami do Sol. Ao lavar seu olho direito, nasceu Tsukiyomi, o Kami da Lua, e de seu nariz, num espirro, nasceu Susanoo, o Kami da Tempestade. Todos os 3 conviviam juntos até o dia em que Izanami presenteou Amaterasu por sua luz irradiante com um colar de joias sagradas denominado Magatama. Esse ato gerou fúria em Tsukiyomi, que tinha uma luz mais fraca, e também em Susanoo, que causou grande destruição e inundações nas ilhas. Assim, Izanagi deu a cada um dos 3 um reino específico para mantê-los bem separados. Para Amaterasu, ele deu as planícies dos céus e o dia. Para Tsukiyomi, ele deu a planície dos céus e a noite. Para Susanoo, ele deu a planície dos céus e os oceanos,
com a intenção de mantê-lo bem longe do arquipélago. Suzano-o era imprevisível e se irritava com muita facilidade e gostava de pregar peças para se divertir, porém sem conseguir controlar sua enorme força. Além disso, Suzano-o também costumava andar acompanhado de 2 outros kamis, que não eram considerados superiores. Eram eles Raijin, ou o Trovão, que batia seus tambores mágicos para causar sons ensurdecedores. Raijin andava acompanhado de Raiju, seu cão fiel, que descia na terra de raios e com suas garras afiadas para atingir as árvores e as casas. Já o segundo era Fujin, que trazia um saco que, quando aberto, liberava os ventos enviados dos céus, os kamikazes. Depois de muito tempo separados, Suzano-o estava com saudades de sua irmã e decidiu ir ao encontro de Amaterasu. Suzano-o prometeu que iria se conter, mas mesmo assim, Amaterasu estava muito nervosa pelo comportamento típico de truculência sempre presente nas brincadeiras de Suzano-o. Para o espanto de todos, durante a visita, Suzano-o estava inicialmente muito calmo e harmonioso. Porém, com o passar dos dias, Suzano-o foi ficando entediado e não se conteve em iniciar suas brincadeiras, causando estragos terríveis. Num momento onde estava descontrolado, Suzano-o arremessou um cavalo sobre as 8 servas de Amaterasu e matou uma das servas. Ele também arrebentou uma gatama de Amaterasu. Por isso, Amaterasu se escondeu numa caverna e um longo eclipse se colocou sobre todos os seres. Desse eclipse, surgiram mais yokais caóticos e que desequilibravam o comportamento dos seres humanos, com o medo e a angústia pela falta da proteção de Amaterasu, de onde surgia a luz da vida. Diante desse desespero, os kamis superiores se reuniram para encontrar uma solução para este problema. Eles decidem que seria preciso reunir uma Shimboku, ou árvore sagrada, e adorná-la com joias idênticas ao Magatama de Amaterasu, e com o Shinkyo, o espelho sagrado. Seria preciso acender uma enorme fogueira que fizesse um imenso clarão, e com galos que cantassem bem alto pela manhã. Eles chamaram Uzumi, a kami da dança e da alegria, e fizeram uma grande festa. A música dessa festa conseguiu entrar na caverna onde se escondia Amaterasu, que ao olhar por uma fresta percebeu a luz forte como o dia e não entendeu o porquê de toda aquela alegria. Ao sair da caverna para ver o que estava acontecendo, Uzumi disse para Amaterasu que uma outra kami, ainda mais majestosa que Amaterasu, havia surgido de longe, trazendo a luz e o calor novamente. Amaterasu se viu então refletida pelos espelhos e se encantou com sua própria imagem. Ao perceberem que Amaterasu havia saído da caverna, os kamis superiores fecharam a entrada e impediram o retorno de Amaterasu, que assim voltou para os céus. Ao mesmo tempo, Suzano foi condenado a ter seu cabelo cortado, assim como sua barba, e teve que descer para a terra e se tornou um ser humano. Ao descer dos céus, ele se banhou no rio Hikawa, onde boiavam os 2 rachis de bambu trazidos pela correnteza. Suzano-o subiu as águas de Hikawa, indo contra a correnteza na expectativa de encontrar alguém. Foi então que ele encontrou 2 senhores que choravam a perda de 7 de suas 8 filhas, devoradas pela serpente Yamata no Orochi, que exigia o sacrifício de donzelas em todas as noites de lua cheia para que não destruísse o mundo dos humanos. Suzano-o decide ajudá-los, mas para isso pediu a mão da 8ª filha em casamento, a princesa Kushinada, que prontamente aceitou. Suzano-o então cercou e fechou todo o reino, deixando apenas 8 portões de entrada e colocou 8 tonéis com sangue misturado com saquê. Yamata no Orochi bebeu então de todos os tonéis ao mesmo tempo e cambaleou bêbada,
para devorar a princesa. Porém, foi ao seu encontro Susanoo, que se vestia como um camponês e estava irreconhecível. Ao chegar bem perto, iniciou uma luta que durou 8 dias e 8 noites. E ao fim desse tempo, Susanoo matou a gigantesca serpente que possuía o ventre inchado e inflamado. Do ventre da serpente, Susanoo retirou a espada sagrada mística Kusanagi Tsurugi, bem como também encontrou o Magatama de Amaterasu, que havia sido devorado pela fera durante a luta. Susanoo presenteou Amaterasu com o que encontrou e a paz se reestabeleceu entre os irmãos. Esses dois objetos, assim como o espelho metálico Shinkyo, formam as 3 relíquias sagradas do shintoísmo. O colar de contas Magatama simboliza compaixão e benevolência, o espelho metálico Shinkyo simboliza verdade e sabedoria, e a espada Kusanagi Tsurugi simboliza força e valor. Segundo as histórias do Kojiki, os 3 tesouros foram passados por gerações até chegarem ao primeiro imperador do Japão, o imperador Jimmu, descendente direto de Amaterasu. Na arte japonesa, a relação entre forma e espaço exalta a presença do vazio. Uma das estruturas artísticas que traduz esse espírito é o Torii. Os Torii são portais que cercam santuários shintoístas no Japão, se tornando um símbolo da cultura japonesa. O nome Torii significa morada dos pássaros. Os japoneses acreditam que as aves ajudam as divindades. Os Torii são colocados próximos a lagos, florestas e até no mar. Ele é um ornamento arquitetônico que representa a passagem do mundo comum para o mundo do sagrado. Um Torii geralmente é vermelho porque os japoneses afirmam que tal cor tem o poder de espantar as doenças. O universo simbólico japonês espelha no número 8 a sua busca pelo equilíbrio, pela organicidade, pela harmonia. A mitologia shintoísta nos mostra que o invisível é tão presente quanto o visível. Ela nos expressa a alta frequência da gratidão e das energias presentes nos elementos da natureza. Resumo animado da semana. E se você gostou, clica em joinha e se inscreva no canal. Esse é o Arte Viral, um canal sobre arte e desenvolvimento humano. Eu sou o Henrique e até breve.